Thanos bonzinho. Hulk balão de gás. Isso é o que você tá perdendo se você não está acompanhando uma série animada que a Disney está lançando logo após Loki. E quem viu o final de Loki notou que eles abriram porta para o multiverso. E é o que essa série traz. O MCU nem pode ser mais chamado assim, agora é MCM. E isso, meus caros, pode abrir portas para os X-Men entrarem. Mas isso é algo que tá muito longe ainda de acontecer, pelas palavras do próprio Kevin, que é o diretor da Marvel Studios. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos sendo presenteados com uma adaptação de um arco dos quadrinhos que também é muito adorado pelos fãs. Então me acompanhe nesse vídeo e pondere a questão. O que aconteceria se... Siga em uma jornada ao desconhecido e pondere a questão. O que aconteceria se... Olá, Otaquinho. Meu nome é Mitchell, mas pode me chamar de Mitch. O Arif é uma adaptação de uma saga das HQs, onde cada capítulo conta uma história diferente, e algumas bem bizarras. Por exemplo, é nela que nós conhecemos o Sapo Thor. Dela que vieram várias ideias que os roteiristas reutilizaram. Era como a área de testes da Marvel, a área 51 delas. A área 51 dela. Mas como o Arif do MCM está funcionando? Bom, no primeiro episódio nós conhecemos a Capitã Carter, ou Capitã Britânia, se você preferir. Ela surgiu simplesmente por ter recusado a sair da sala. Então, quando aquele agente da Hydra tentou roubar o soro do super soldado, o Steve saiu daquele bagulho lá e levou um tiro. Aí, como só a Carter tinha sobrado, ela quem foi injetada com o soro. E é isso que a série mostra, como uma simples escolha pode mudar toda a história do universo original. Então todos os papéis se inverteram, e o Steve passou a ser o primeiro Homem de Ferro daquela linha temporal. E lá pro final do episódio, para salvar o Steve do Caveira, a Carter teve que entrar em um portal aberto pelo cubo, parando 70 anos no futuro, como o capitão da linha do tempo sagrada. Mas não precisou virar picolé para isso. O mais foda dessa série é que tudo se passa na visão do Vigia. O Vigia é uma raça de cabeçudos que só servem para observar, mas nunca interferir. No mínimo informar os heróis das próximas catástrofes. Em Guardiões da Galáxia 2, 3 deles chegaram a aparecer, junto do inesquecível Stan Lee. Isso fortaleceu aquela teoria de que o bom velhinho poderia ser um Vigia. Mas, pensando melhor, nem tudo precisa ter um mistério por trás. Era só homenagens ao sábio velhinho. E falando em homenagens, o segundo episódio já foi para o também lendário Chadwick Boseman. Ao invés do Peter Quill ter se tornado o Senhor das Estrelas, o T'Challa quem foi capturado pelo Ondo, por um cálculo errado. E ele foi uma espécie de Robin Hood no universo, roubando dos ricos e dando para os pobres, fazendo boas ações pelo universo. Ele até trouxe o Thanos para o lado deles. O Thanos! A mesma berinjela gigante que dizimou metade do universo em Guerra Infinita. Eu achei isso até que bem forçado, além de terem ridicularizado o Roxão. Nunca que ele iria apanhar pro Estrela Negra e pra próxima meia-noite. Pelo menos ele parece que ainda tinha aquela ideia de dizimar metade da vida no universo para equilibrar o cosmos. Ao dizer que era eficiente. Quem sabe no futuro dessa linha temporal ele traia o time e volte a ser o grande vilão. Mas bom, já que a uva passa virou fazendeiro, isso deixou a vaga de maior vilão do universo aberto, dando espaço para o colecionador assumir a posição. O episódio é muito bom, mas o que chamou a atenção mesmo foi o final dele, revelando que o Ego encontrou Peter Quill, e assim vai começar o plano de dominação do universo. O incrível dessa série é que parece que todo episódio termina na metade, e a gente fica achando que eles vão continuar em algum momento, continuar de onde pararam. Mas eu lembro que cada episódio é uma história diferente. Mas quem sabe não, quem sabe eles façam uma parte 2 dos melhores episódios, desses que mais bombaram. Já o terceiro episódio nos mostra o que aconteceria se os Vingadores nunca tivessem se encontrado. Começa com a Viúva matando o Homem de Ferro.
o Gavião meteu a flechada no Thor e o Hulk explodiu que nem uma bexiga. Isso tudo por causa do Hank Pym, que queria se vingar pela morte da Hope, se tornando então o Jaqueta Amarela desse universo. Já que os Vingadores nunca se formaram, isso deu chance do Loki dominar o planeta. Mas, bem pro final, o Nick Fury mostra que sempre há uma esperança. O Capitão ainda não tinha sido descongelado, e a Capitã Marvel ainda estava nativa. Nós vemos então uma formação diferente dos Vingadores originais nesse universo, com 2 capitães, podemos dizer. O quarto episódio, que na minha opinião foi o melhor até agora, junto do quinto, claro, que eu já vou falar, terminou com um final bem trágico, que me deixou com muita dó do Doutor Estranho. Nesse episódio, o par romântico do Estranho, que eu não vou me lembrar o nome, porque é uma personagem de zero esquerda, aceita o pedido dele de um encontro, diferente do filme. Então, no acidente, ela morre e o Steve não perde os movimentos das mãos. E diferente do filme, é por causa desse acidente que ele procura a solução nas artes místicas. Não superando a perda da amada, ele volta no tempo diversas vezes o Jogador do Tempo. Mas ele, de todas as vezes que ele tenta, ele não consegue, pois, segundo a lógica, a morte dela é um ponto imutável do tempo. Mas mesmo assim ele não aceita isso. Então ele absorve o poder de vários monstros místicos, se tornando então o Doutor Estranho Supremo. E fazer um adendo aqui, que no final do primeiro episódio, a Capitã passa pelo portal tentando derrotar um monstro cheio dos tentáculos lá. E nesse episódio, com o Doutor Estranho, ele pega os tentáculos desse mesmo monstro, aparentemente. E todos imaginam que esse monstro dos tentáculos, esse povo, pode ser o Shumagorá, que já foi confirmado como o vilão do segundo filme do Doutor. E pra tu ver que ele só pega bicho pesado. No primeiro foi lá aquele cara escurão lá, que eu esqueci o nome. Nossa, minha mente é muito ruim, cara. Agora esse bicho cheio dos tentáculos aí. Mas bom, voltando aqui pro assunto, que eu me perdi aqui. O Doutor chega a absorver até ele mesmo. Aí você me pergunta, como que ele absorveu ele mesmo? É meio complicado, mas tenta entender comigo. No momento em que ele se reencontrou com a anciã, ou com o espírito dela, ela dividiu aquele universo em 2 linhas temporais diferentes, sem criar uma ramificação. Isso é pra tu ver o nível do poder da Carequinha. Carequinha essa que me dava aquela vontade de dar aquele tapão filé, ser louco. Mas enfim, mesmo com todo esse poder, ele não conseguiu salvar a mulher que amava. Na verdade, só piorou. Ele ocasionou na destruição do seu universo. O Vigia até teve uma participação maior do que só ficar olhando. O Vigia é tipo aquela pessoa que gosta de ficar observando aquela treta, pega aquela pipoquinha e fica assistindo a briga. Bom, o Estranho reconheceu a presença dele. Ele reconheceu como um deus e pediu para que ele ajudasse, mas, como eu disse, ele só serve para observar. Ele não pode interferir. Ele deu até um sermão para ele falando que ele foi avisado. Isso da mesma forma que consertou a Christine. Eu estava errado, Você foi avisado. Eu sei, mas o mundo não deve pagar pela minha arrogância. Então o episódio termina com um estranho em seu casulo, vagando em meio ao nada, sozinho pela eternidade. Ou até se encontrar com a Capitã Carter, como mostrou a promo de um dos episódios. Como eles vão fazer isso eu não sei. O que nos resta é esperar. Quem é você? O nome é Capitã Carter. E como eu disse, eu também gostei muito desse 5º episódio. Ele não veio exatamente de What If, mas sim de uma saga inteira da Marvel, feita por ninguém menos que o grande criador de The Walking Dead. E eu estive percebendo que a Disney tá soltando bastante a mão na violência nas séries da Marvel ultimamente. Ela pegou a direção em Era de Ultron. Até lá tinha algumas cenas salientes, se você entende o que eu quero dizer. Aí o Mickey falou, não, e cortou isso. Mas de um tempo pra cá tem aumentado a violência. Em Ultimato teve a decapitação do Thanos. Em Falcão e o Soldado Invernal também teve a degolação a sangue frio do terrorista lá. Agora nesse episódio de What If eles extrapolaram. Se bem que não tem como fazer algo relacionado
a Apocalipse Zumbi sem ter gore, lógico, né? O episódio partiu direto do ponto em que o Bruce Banner chegou à Terra para avisar da chegada do Thanos, mas ninguém lhe atendeu naquele momento. Então ele se deparou com o Estrela Negra e o Lula Molusco sozinho. Como foi no filme, o Hulk não apareceu. Então quem surgiu foram o Homem de Ferro, Doutor Estranho e o Wando, só que zumbizados. Eles então atacaram e devoraram os filhos de Thanos. Nem tiveram chance, viraram paçoquinha. Por sorte, o Homem-Aranha e a Vespa salvam o Bruce. Eles contam que quando o Hank foi salvar a Janet em Homem-Formiga e a Vespa, ela tinha sido infectada com um vírus do Reino Quântico. Então atacou o Hank e, na volta, devorou o Scott. Só a Hope saiu ilesa, pois ela reagiu até bem rápido. Mas o que fudeu com tudo foi a participação dos Vingadores nisso tudo. Eles pioraram a infestação do vírus. A cena que a gente estava mais esperando era a luta do Capitão Zumbi com o Buck. E na real foi bem broxante, na verdade. Muito rápida. Foi só uns soquinhos, uma defesa e isso. Por fim, a Hope acabou se sacrificando pela equipe, numa cena clichê dos filmes de Apocalipse Zumbi. Mas até bem tocante. Mas na real o que chamou bem a atenção foi o Peter ter citado o Tio Ben nesse episódio. Isso mostra que existe um Tio Ben no universo canônico da Marvel. Porque todo o Arif parte de um ponto da linha do tempo sagrada. A história dos personagens só muda a partir de um ponto no tempo. Então isso é praticamente uma confirmação. O Aranha do Tom Holland teve um Tio Ben. Eles só não tiveram o like e a inscrição que você vai deixar pra mim, né? Eu fiquei um tempo sem gravar vídeo porque eu tava muito ocupado. E cara, eu tô num forno, gravando aqui num forno, no carro do meu pai. E tá quente pra um senhor caramba. Isso pra não falar outra coisa. Então me dá uma ajudinha aí com a sua inscrição. Tô quase chegando no 100, cara. No 100 mil não, né? O 100 mil tá muito longe ainda. Nos 100 inscritos. Isso vai ser uma grande realização pra mim e vai me incentivar a gravar mais vídeos. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.